bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, ator, diretor, produtor, bailarino Cássio Escapim. Olá, bom dia. E sonolento também esse horário. Depois de peça ontem não é fácil, né? Nessa maratona a gente vai falar, o Cássio está aqui para dividir as novidades da carreira, os projetos, né? O atual trabalho agora em cartaz no Teatro FAAP aqui em São Paulo e também contar um pouquinho dessa história, não é? Tão bonita, sobrevivendo da arte, não é? Que não é fácil. Que não é fácil. A gente vai contar também algumas curiosidades dessa história, mas queria começar falando sobre Insignificância, peça que está em cartaz, como eu disse, no Teatro FAAP, em Higienópolis. Eu já fui assistir, fui na estreia. Recebi na semana passada a Amanda Costa. E agora também o Cássio vai ter a oportunidade de falar sobre a visão do cientista, né? Do Albert Einstein, porque na verdade a peça, né, do Terry Johnson propõe esse encontro fictício, hipotético, entre Albert Einstein, papel do Cássio, da Marilyn Monroe, papel da Amanda Costa, do senador, do meu amigo Norival Riso, e do Joey DiMaggio, que é um jogador de beisebol, do Marcos Veras. Antes só da gente falar dos personagens, da história toda, você está se especializando em Terry Johnson, né, Cássio? Pois é, a segunda, menino, dele. Eu fiz antes. O Norival também entrou no lugar do Pedro Paulo Rangel fazendo Histeria, que ele fazia o Freud e eu fazia o Dalí. Então é a segunda vez que eu estou navegando nas águas do Terry Johnson, que sempre promove esses encontros hipotéticos, esses encontros não prováveis, baseados numa ficção e numa tese, numa teoria que ele quer desenvolver, que ele quer falar sobre, um assunto que ele quer falar sobre. Então, e que serve para todo mundo, na verdade. Ele nunca é uma coisa, por exemplo, nesse espetáculo, o Insignificância, ele não chega nem perto de ser um espetáculo biográfico sobre esses personagens. Você não vai ficar sabendo da vida da Marilyn Monroe, ficar sabendo, você vai ter informações. Mas esse encontro hipotético, que uma coisa curiosa do espetáculo é que todos se encontram, são famosíssimos. É um espetáculo que foi escrito em 1983, porém ele narra uma história hipotética, acontecida em 1953, que é o encontro dentro de um quarto de hotel dessas 4 celebridades do universo americano, da cultura americana e da política, que é o senador MacArthur, o Joey DiMaggio, o jogador de futebol, a Marilyn Monroe e o Albert Einstein. Mas ele serve muito mais como um símbolo, uma alegoria desta importância, e eles não se conhecem, eles não se reconhecem. Isso é muito interessante, dentro das suas grandezas. Não, e na peça não é falado em nenhum momento o nome, né? É claro que a gente pega as referências, o vestido, a pinta da Marilyn, o cabelo, né? A referência do vestido. Você também como... Depois a gente vai falar sobre isso, né? Sobre como você se transforma no Albert Einstein, que tá impressionante. Mais um trabalho de uma caracterização forte, né? Eu que te acompanho de perto, como Santos Dumont, depois o Bem Amado e outros espetáculos, que você realmente se transforma, é meio assustador, a gente vai falar sobre isso, mas que na peça não é citado esses nomes, né? É o cientista, né? O professor, a atriz, o jogador e o senador. O senador, não é? Agora, o Cássio, a gente poderia colocar essa história em 2024, né? Porque ela foi escrita em 83, se passa em 53, mas poderia perfeitamente se passar em 2024 também, né? Tirando ali a Marilyn, poderia ser a Beyoncé, uma popstar, tirando um jogador de beisebol, poderia ser o Cristiano Ronaldo, não é? Porque, na verdade, a discussão mesmo, o debate é sobre as consequências da fama, o que você faz para alcançar, o que você faz para preservar. Quando você perde também, que é o caso do jogador, o que acontece, não é? Então, na verdade, o autor, o Terry Johnson, acho que quer jogar a luz mais para esse debate, né? E para as responsabilidades que a gente tem com a fama, né? O que você passa a simbolizar e a significar. Tem um trecho que o Einstein fala para o senador, que vocês colam os heróis na parede, escreve seus nomes com letras garrafais, e depois entrega os seus corpos em sacrifício. Vocês dizem que isso é para inspirar, mas na verdade isso serve para controlar.
Então, como também estas figuras, a responsabilidade que você tem em gerar controle para interesses que você não imagina quais sejam, na verdade. Como você é manipulado ou forçado a atitudes por poderes que não são vistos, né? Isso também é muito interessante dentro do espetáculo, da gente ficar atento sempre a realidade, ainda mais nesse mundo virtual que a gente vive, das verdades fakes, né? Constantes que você vê, de ficar atento. De você só consegue. Tem uma outra coisa que o Einstein também fala, que você só consegue entender a verdade revirando as possibilidades, que isso se chama pensar. E você sabe, Cássio, eu me lembro de uma entrevista sua, não é, falando quando você ficou, como você ficou assustado quando você viu uma capa, acho que da revista Veja ou Veja São Paulo, que acho que você estava estampado nela, Isso, não é? Falando, né, Cássio Escapim tá ganhando muito dinheiro, alguma coisa assim, na época, né, do auge mesmo, do personagem, do Castelo, enfim, e que você estava ganhando muito dinheiro, né? Eu trouxe essa história, me lembro dessa entrevista, porque conversa muito com o espetáculo, Sim, né? Com sem o que ele dúvida. fala, porque na verdade você sempre teve essa consciência do ator e do papel do ator e de servir a arte, de servir a cultura e nunca glamorizou a profissão, né? Você nunca glamorizou esse ofício, não é? Estava no auge, um protagonista, um sucesso, mas você tinha ali uma consciência plena do seu trabalho. E agora acho que dá para fazer esse paralelo, dá para trazer essa comparação com essa capa, com essa revista, com o seu sentimento lá atrás, com o que você está fazendo agora, né, Cássio? Sem dúvida, porque na época, para mim, foi um choque muito grande. Eu tinha fantasia na minha cabeça de quando você virava, entre aspas, celebridade e saía na capa de uma revista, a sua vida inteira em outro lugar já estaria resolvida, né? Porque pronto. Mas não é verdade, não é verdade. Então, existe esse vácuo, essa lacuna, esse caixão perdido entre a realidade e a ficção, né? A imagem que é transmitida e o que é de fato. Então a gente tem que ficar sempre muito atento. E o trabalho do ator é isso, né? Eu acho que a gente tem, principalmente quem se dedica à profissão de uma maneira responsável com o trabalho que está fazendo, quem tem que estar muito atento aos assuntos que estão sendo discutidos. É um outro jeito de levar. Você pode fazer um teatro comercial, você pode fazer um teatro musical, você pode fazer um teatro de pesquisa, mas seja lá o tipo de teatro que você está fazendo. Mas tem que levar muito a sério e a consequência do que você vai dizer, né? Porque você pode influenciar de uma plateia de 10 pessoas a 1 milhão de pessoas. Então, isso é muito um lugar de muita atenção. Cássio, eu acompanho sua carreira de perto, né? Eu estava te mostrando algumas fotos antigas aí, Mistério de uma VAP. Eu não dava para aquilo, é isso? Eu não dava para Eu aquilo. não dava para aquilo. Depois, agora, Insignificância, Noite de 16 de Janeiro, Histeria, infelizmente, eu não assisti. O Bem Amado, sim, Santos Dumont, Teve não é? Sílvia também, uma comédia. Sílvia, isso, exatamente, Sílvia. Na hora de escolher, de aceitar um trabalho, um personagem, já que você está falando dessa consciência, dessa responsabilidade, não é? Na hora de aceitar um trabalho, isso aqui eu vou levar adiante, isso aqui acho que é interessante, não só para minha carreira, mas também o que eu estou dizendo, nesse momento que eu estou dizendo, o que eu quero falar. O que você leva em conta? O que você leva em consideração, hein? Eu levo em consideração se tem alguma conexão comigo naquele momento. Se tem se faz sentido tá dizendo aquilo. Se faz sentido aquele espetáculo. E se existe alguma maneira de eu encontrar valor naquilo que está sendo dito e está sendo proposto. Esse é mais ou menos o meu critério. Eu sempre falo que eu não escolho os espetáculos chegam até mim. Eles me escolhem. Então, impressionantemente, de repente eu leio e falo, nossa, precisa, tem a ver,
posso dizer isso agora. Sempre chegam trabalhos pertinentes. E as escolhas também. A gente já está com uma ideia de um espetáculo novo aí, que eu acho bem pertinente, e fui vendo que saiu uma matéria na revista Cult essa semana que tem a ver com o trabalho. Eu falei, mas que coisa impressionante, a gente está acabando de pensar nisso e começa a ter um giro de conexões que interagem e convergem dentro do mesmo assunto. Então, acho que é uma anteninha que a gente tem, sei lá. Então já tem um novo trabalho aí, Cássio, porque eu me lembro que a gente foi, eu não sei onde a gente se encontrou no Teatro Vivo, e aí eu me lembro que você estava com um espetáculo, e aí ia voltar Santos Dumont, mas já ia voltar também o Bem Amado, e aí ia voltar Silvia, e vários projetos acontecendo Pois simultaneamente, não é? Então já tem alguma coisa aí também. Então, mas esta é a nossa vida de artista de teatro, de ator e atriz de teatro. Tem sim, mas você pensa que para sair o Insignificância demorou 3 anos de produção, né? Então tem já projeto lá para frente, que a gente não vive sem projeto, sem projetar, né? Então tem projeto lá para frente que pode sair em 2026, a gente não sabe. A gente está estreando um espetáculo agora, que é o Insignificância, que a gente sentiu já da plateia que tem um fôlego, que é um assunto interessante, que as pessoas estão se divertindo com o espetáculo, principalmente, porque é uma comédia, apesar de ser uma comédia relativa, e isso foi um nome que eu disse brincando para o Rodrigo Veloni. Falei, Veloni, é uma comédia, eu acho que a gente tem que botar o título da peça de Insignificância e uma comédia relativa, porque os assuntos são muito densos, mas são tratados de uma maneira muito humorada, né? Então a gente tem que projetar lá para frente. Então a gente já tem coisas, mas é 2026, a gente não sabe, mas já tem um assunto. Então, nesse caso de Significância, há 3 anos que você já recebeu o texto, é isso? Eu recebi o texto, eu li uma versão catando milho em inglês, com meu parco inglês, depois foi traduzido pelo Gregório do Vivier. Sim. E aí li a versão traduzida. Mas o Veloni tá com Insignificância desde que a gente estreou Histeria, que foi quando? Ixi, preciso... E- Bom, eu o não Jô sei. era vivo porque ele que dirigiu, É. né? Então... Eu não sei dizer em data numérica direitinho. Mas o Terry Johnson tinha oferecido para o Rodrigo Veloni, que é o produtor do espetáculo, esta outra peça, que é o Insignificância, que, segundo o Terry Johnson, ele acha mais interessante que o Histeria. Teria 2016, 2017. Então, desde lá, o Veloni já tem esse projeto. Então, para você ver como o nosso caminho de operário é árduo, é devagarinho, é passinho a passinho, para conseguir construir uma coisa bacana. Eu vou passar o serviço aqui, vou passar o serviço de Insignificância, que está em cartaz no Teatro FAAP, mas antes disso quero saber, já que a gente falou, e isso despertou a atenção, curiosidade dos nossos ouvintes, sobre o seu processo de construção do Einstein, ainda que isso não seja falado no espetáculo, mas tem tudo ali. O cabelo, a barba, enfim, a maquiagem, a língua, tem tudo. Você que faz sua maquiagem, Cássio? Eu que faço minha maquiagem diariamente, assim. Você tem um Visagista. um visagista que te dá o caminho. Você fala, ó, vai ser isto aqui, deixa a fotinho pendurada no espelho, e a cada noite a gente reproduz. Já tava assim, eu levava 1h10 para fazer a maquiagem. Ontem eu consegui bater um recorde que foi 50 minutos. Então a gente vai pegando a prática e vai ajeitando aos pouquinhos. Mas é um trabalho bacana. E você gosta desse processo? Porque podia ter um maquiador ali, que nem cinema, que faz toda a caracterização, mas tem ator que prefere mesmo, né? Que já vai entrando no personagem, já vai sentindo. Você é mais desse? Eu sou mais. Você sabe que acontece? Já aconteceu até de em novela. Eu pedi, deixa que eu me maqueio. Eu prefiro, porque me dá um assentamento, me dá uma coisa de controle do que eu vou fazer, que eu começo a entender melhor, né, o que pode resultar, o que pode não resultar. Eu gosto desse processo de parar na frente do espelho e ir fazendo devagarinho e se aprumando.
E já são dois personagens que você vê, né? Porque o Bem Amado também tinha uma caracterização, uma maquiagem bem forte, bem pesada, tinha, né? o Bem Amado era uma máscara, né? É. Todos tinham máscaras dentro do coisa. E a gente pode abrir uma discussão super interessante sobre a arte representar, que é isso, né? É você emprestar seu corpo. É você emprestar o seu corpo para uma convenção. Você convenciona naquele momento uma realidade. E a plateia tem que trabalhar e comprar esta convenção. Acreditar que é. E isto é absolutamente fora deste mundo virtual que a gente está vivendo, onde a imagem vem pronta, rápida, de fácil digestão. O cérebro não. No teatro, a plateia, o cérebro da plateia tem que estar trabalhando. Não pode ser só receptivo. Ele tem que estar ligado e disponível para o entendimento e reflexão sobre aquilo que está acontecendo, porque é mentira. Você não pode acreditar que aquelas 4 pessoas idiotas estão vestidas daquele jeito, né, fazendo aquelas coisas e tratando aquilo com verdade absoluta. Você também tem que entrar nessa vibe e se predispor a entender essa ficção, a essa realidade imediata que acontece ali nas tábuas na sua frente. Não, você sabe, você que conviveu com a Célia Helena, não é? Com a Lígia, conheço a Lígia também, a Lígia Cortez. Eu me lembro muito do pai dela, né? Do Raul Cortez, falando numa palestra sobre essa relação palco-plateia, que seria ali, ele trouxe ali um número 8, não é? Que é isso, vai para a plateia e volta para o palco, né? Então quase um símbolo de 8 ou de infinito, como queira, isso, exatamente, né? O símbolo de infinito que vai e volta, então ele fez essa referência a esse jogo que precisa existir, né, Cássio? Sem dúvida, sem dúvida. Não existe teatro. Eu sempre falo que o teatro é a arte mais democrática e que força as relações humanas. Se você chega você não pode entrar no teatro a qualquer momento que você quiser e você não pode sair a qualquer momento que você quiser. Então a gente já estabelece uma convenção de horário. Porque não é como o cinema, que tem várias sessões. Coitado do cinema também está indo muito mal. É verdade. Muito obrigado. As plateias do cinema estão diminuindo. Isso é por causa dos streamings, enfim. E os teatros cada vez mais cheios. Os teatros, graças a Deus, estão voltando a ficar cheios. Que eu acho que é uma necessidade que o público tem do contato humano. Do vivo, né? Do vivo. Então você estabelece uma hora de início para o espetáculo, onde as pessoas chegam. A luz está acesa, elas são obrigadas a se olhar. Se você geralmente tem um bilhete marcado, tem determinada poltrona. Se tem uma pessoa no meio do seu caminho, você é obrigado a dizer boa noite, com licença. A pessoa pode se levantar, claro, ou virar a perna, mas você já impulsiona um contato humano imediato entre a plateia. Que se acordam que neste momento, às 8 horas, dá o terceiro sinal e todos partimos. Né? Isso é uma coisa muito linda do teatro. Cássio, tô olhando aqui porque tem recadinhos para você. Olá. Tem mensagens aqui, não é? Vamos lá. A Maurício Pitoli, de Americana. Grande artista, o Cássio Capim, sempre focado em seus trabalhos. Muito Parabéns, obrigado. eu tô ligado aqui. A Maria Marinheiro, do bairro de Piranga, adorando a entrevista. Nasci no Ipiranga. Você nasceu no bairro de Piranga? Nasci no Leão 13. O Silvio César pergunta se é o Jô Soares que dirige essa peça. Até poderia ser uma direção e tal que ele deixou, mas não. Não é. Não. O Jô dirigiu Histeria, 2016, 2017. É o Vitor Garcia. É o Vitor Garcia, não é? O Vitor Garcia, viu, Silvio? Que dirige agora essa peça atual que o Cássio está em cartaz, que se chama Insignificância. A Bruna Ferreira, Gubiana, adorando aqui o papo. A Ruterli também, Ruterli Alves, um beijo para você, brigadíssimo. A Elvira Márcio está acompanhando a gente no YouTube. Então, no YouTube, gente, o Cássio Capim ao vivo aqui também, tá aqui nos nossos estúdios. A Silvia Stanzioni, falando com muito carinho aqui, né, que toda a família, né, os filhos cresceram assistindo o Cássio, né, com uma mensagem muito carinhosa aqui pro Cássio. Depois eu repasso, viu, Silvia? A Nelly Melo também aqui, a Denise Corrochano, e assim a gente vai registrando mais da participação do ouvinte Bandeirantes. Mas fiquei devendo o serviço do espetáculo Insignificância, em cartaz até 15 de dezembro.
de quinta a domingo, às quintas, sextas e sábados, às 20 horas, às 8 horas da noite, no domingo, mais cedo, às 17, às 5 horas da tarde. Come a lasanha e vai. E amanhã tem espetáculo, tem eleição Amanhã também, tem vamos espetáculo. votar, mas tem espetáculo lá no Teatro FAAP, que fica na rua Alagoas 903, em Higienópolis. Tem um perfil no Instagram que o ouvinte pode seguir, que é @insignificancia.teatro. O perfil do Cássio eu passo já, mas é insignificancia.teatro, e lá tem o link para compra dos ingressos. No né? elenco estão lá Marcos Veras, Amanda Costa, Norival Riso e eu. O Cássio Escapim, Norival Riso como senador. Isso. O Marcos Veras Veras como o jogador. o Joey DeMaggio. E o Joey DeMaggio, e a Amandinha Costa como a Marilyn Monroe. Você já tinha trabalhado com o Norival já? Com o Norival já, com o Veras e a a Amanda não? Não, foi uma grande surpresa, uma delícia, pessoas maravilhosas, companheiros de cena bárbaros. Então a gente está num elenco muito coeso, muito feliz. Isso é muito bom pro teatro. Não, um cenário lindo lá, cenário umas lindo do projeções Chris ali, Eisner, enfim, impressionante. projeção do André Grinvaschi, enfim, a gente tem um criativo, figurino do Fabio Matami, a gente tem um criativo lindo. Ô, Cássio, você sabe que da última vez que a gente conversou, né, no junho do ano passado, por causa do tempo mais apertado, a gente não conseguiu falar um pouquinho dessa sua trajetória, do seu início de carreira, como tudo começou, porque é muito interessante, né? Você já falou aqui que é um sobrevivente, sobrevive da arte, não é? Mas você também, para chegar nesse ponto, você trabalhou em banco, né, durante um tempo. Pode falar marca? No Bradesco. Trabalhou no Bradesco. Trabalhou no Bradesco, trabalhou em restaurante como garçom também. Isso, trabalhei no Nectar, que é um restaurante natural que já fechou, trabalhei no Ritz, enfim. Tudo isso para sobreviver, não é? Agora, essa sua identificação com as manifestações artísticas e culturais, isso desde pequeno, desde muito cedo, que você gostava de contracenar com a televisão. Eu brincava em casa, eu fiz todos os seriados americanos importantes. A Feiticeira, Ginny é um Gênio, Perdido nos Espaços, Terra de Gigantes, Túnel do Tempo. Todos os seriados eu participei, tive colegas incríveis. Outro dia eu tenho seguido no Instagram, não sei se chegou a ver isso, passa a Bárbara Eden, que fazia Jane é um Gênio. Estava indo em algum lugar fazer um evento e tinha um assistente que estava carregando a garrafa de gênio dela, e ela tá com 93 anos. Eu tenho um box de A Feiticeira e da Ginny um Gênio. É uma coisa maravilhosa também. Tenho lá. E eu não tenho mais CD, né? Não tenho mais CD, eu só tenho os CDs, eu não tenho mais o aparelho. Você não tem um aparelho? Eu tenho ainda um aparelho de DVD. Eu tenho lá um que tá lá. De DVD. De CD eu não tenho mesmo. Eu tenho um de DVD. De CD eu não tenho. Agora, sua mãe gostava dos filmes do Oscarito? Adorava os filmes do Oscarito, Avisos Navegantes, Vem o Barão, enfim. Filmes que deram uma norteada, assim, nesse jeito brasileiro de fazer cinema. E até esse momento, então, era mais a televisão. Eu acho que o entendimento do que acontecia num palco de teatro, na plateia, isso no colégio, e você deve isso a uma professora? Uma professora, Dona Maria Helena, que era uma professora de educação artística genial, que para a época dela, eu estou falando de 1976, 77, que foi quando fiz o ginásio, era uma mulher genial. Ela dava Chico Buarque para a gente analisar a letra, dava construção para a gente analisar a letra, Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto, para a gente entender o que era aquela história. Uma mulher negra, da época desquitada, divorciada, ela tinha um SP2, um carro envenenado. Era muito... eu achava ela linda, porque ela era... Ou eu era pequenininho, eu achava ela era altíssima. Ela usava uns apliques com umas tranças, umas saias de patchwork. Era uma mulher muito interessante. E ela que, de alguma maneira, ela entendeu que morava alguém que ia trabalhar com arte. Não só comigo. O Theo Werneck também, que é músico, ela também farejou o Theo.
Então, graças a essa mulher que me falou, olha, tal lugar vai ter uma oficina de workshops com palestras para profissionais de teatro, que era no TBC, um projeto chamado Projeto Cacilda Becker, na supervisão do Antônio Abujanra, que tinha uma companhia de teatro ali funcionando, estável, no Teatro TBC, que era Antônio Fagundes, Clarice Abujanra, a irmã da Lucélia Santos, Wanda Estefânia e Edneide Ovenazzi, a Cristina Santos. E eu comecei a frequentar. Então íamos eu e uma amiga minha, Daisy Blanco, que hoje é advogada. Nós saíamos lá da Vila Gustavo de ônibus e passávamos a tarde, no final de semana, sábado e domingo, trancados dentro do Teatro TBC, assistindo palestras neste projeto chamado Projeto Cacilda Becker, onde tive a sorte de ter uma palestra com a Marica Gidali, que era dona do Balé Estágio, e consegui uma bolsa para estudar balé clássico. E começou então nessa época? Tudo começou meio nessa época. Aí a escola começou a dançar um pouco, foi virando um pouco segundo plano, mas me formei. Depois fui fazer um curso técnico, eu não sou formado, eu não tenho curso universitário, não posso ser preso. Fui fazer a Escola de Arte Dramática, a EAD, na USP, e daí então não parei mais. Mas nessa época da professora era colégio? Era colégio. 13, sei lá, 13 anos? Não, menos. 12 anos. 12 anos. 12 anos. E com 12 anos você frequentava então aí com o Abu, com o Antônio Fagundes, Clarice, com essa idade? Com essa idade, eu ia lá no banquinho, sentava ali, era na sala de cima do TBC, sentava ali no banquinho, Daisy e eu, e a gente ficava vendo aquela gente maluca. Muitas vezes a gente não entendia tão bem o teor do assunto, porque era muito avançado para a gente, e já era. Isso é uma coisa legal de pensar também, que essas pessoas todas são da origem de um teatro do pensamento, aonde se diz. Isso me ajudou a me formar muito, porque não é só o teatro do fazer à toa o teatro. Eram pessoas que trabalhavam com o pensamento, que faziam o teatro voltado com uma leitura do que estava acontecendo à sua volta, de uma realidade à qual essas pessoas pertenciam. E, com isso, se ditava um comportamento também. Eu acho que é por isso que os atores eram tidos nessa época tão como rebeldes, porque se ditava um comportamento, porque se pensava a sociedade. Não era uma simples. Hoje a gente tem bastante. Isto é um assunto difícil de tratar, delicado para tratar, mas a gente tem muito o teatro do entretenimento. A gente chegou muitas vezes no blockbuster do teatro. Hoje eu vi uma entrevista no jornal que as grandes empresas de blockbuster, de filmes de ação, elas estão se ferrando nos Estados Unidos, porque as pessoas estão buscando um outro tipo de cinema, né? Então, não era só a manufatura industrial do teatro, era a manufatura do pensamento, né? Eram pessoas que trabalhavam voltadas para um lugar de atenção e discussão da realidade onde estavam. Então isso foi muito importante para a minha formação. E você teve grandes mestres, né? Pessoas com quem você trabalhou, diretores, Celso Frateschi também, que também vai nessa linha, né, muito total nessa linha. É um homem de teatro brechtiano, Gianni Ratto, que foi que veio do Piccolo de Milão para cá, ser diretor de teatro, era cenógrafo lá do Streller. Tive a oportunidade de viajar, ir para fora, estudar um pouquinho na Itália, fiz um curso no Piccolo para estrangeiros. Então, gente muito importante, diretor italiano para mim, importante, chamado Francesco Zigrino, que hoje continua morando na Itália. Então,
fora Bujan, fora o Jô, fora Marília Pera. Paulo Outram, que você Paulo trabalhou, não Outram, foi? que eu trabalhei tanto tempo, 5 anos. Então, são pessoas que inspiraram, né? Que moldaram um jeito de fazer. Ô Cássio, se sua mãe era fã dos filmes, não é? Você teve isso ali em casa, de assistir junto e tudo mais. Quando você decidiu seguir mesmo, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer, teve também esse apoio, esse incentivo? Não teve. Não teve. Tudo, quando a coisa pegou sério, enquanto tudo era uma brincadeira, vai ser artista, vai lá. Aí o negócio ficou sério, aí foi ruim, deu ruim. Ela não gostou, da profissão de vagabundo, teve todo aquele discurso, mesmo ela querendo, achando bacana, né, achando os artistas legais, mas que não era para casa dela, né? Teve esta pegada ruim, assim, acho que não. Acho que não é melhor você ficar no banco, tem um emprego seguro. Eu acho que é justificável dentro da sociedade que a gente vive. Os pais sempre querem a estabilidade para os filhos, né? O pensamento de que a estabilidade possa vir por um meio da felicidade e da realização pessoal ainda não é uma coisa completamente absorvida na sociedade da gente, né? Primeiro você ganha o dinheiro, depois você pensa em ser feliz, quando deveria ser ao contrário. Não, ainda mais no momento, desculpa te interromper, mas ainda mais no momento, né, em que se fala tanto sobre saúde mental, sobre burnout, sobre esgotamento, não é? Eu percebo, não é? Tem a geração, claro, dos meus pais, tem a minha geração, mas tem uma geração ainda que a gente vê aqui, né, na redação, por exemplo, de estagiários, que é uma geração ainda mais nova, que é isso, né, Cássio? Eu acho que pensa mesmo no momento, no hoje, no presente. Então, mesmo se for para ganhar, às vezes até menos num outro emprego, mas tem mais qualidade de vida, tem mais, sei lá, benefícios, enfim, vai em busca, e não aquela coisa de ficar no emprego e se aposentar no emprego. Acho que tem isso, então, né? presta atenção que eu tenho 60 anos, né? Então, essa é uma geração agora que começa com este movimento que não era movimento da minha época de juventude. E da sua mãe menos ainda, né? Da minha mãe menos ainda, né? E no auge da minha juventude, anos 90, era a questão do IUP. Era ter e ostentar, né? E aí a gente fazia teatro. Era completamente uma outra coisa. Então, dentro do período, a gente sempre, mais do que nunca, a gente tem que entender o período que a gente vive, né? Das transformações que a gente vive. Mas, porém, nunca apagar a história. A gente também tem que ter esse cuidado muito sério das transformações existirem, mas de não haver o apagamento da história do que aconteceu. Senão a gente pode incorrer nos mesmos erros, né? Então, a gente não pode apagar o que aconteceu, não pode apagar o que está escrito. Fico brincando, não pode mexer no Monteiro Lobato. Ele escreveu aquilo e tem a ver com o tempo dele, né? E aquilo é registro do tempo dele. Você tem que esclarecer o que é aquilo, mas você não pode apagar. Hoje todas as obras, né, quando você pega no streaming, no Globoplay, por exemplo, as novelas de época, seriados, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, A Grande Família, enfim, qualquer seriado ali, principalmente os humorísticos, né, o Zorra Total, se você pegar, tem uma mensagem, não é? Essa é uma obra de época que retrata movimentos, tudo de uma época, não é? Claro. E é isso, tá lá. Tá lá, tem que esclarecer, porque você passou por ali para chegar aqui, né? Então você não pode apagar a história do que aconteceu. Você tem que entendê-la, né? Serve como referência também, positiva ou negativa, mas é referência. Ô, Cássio, a gente estava falando do dinheiro, da realização e tudo mais. O seu primeiro centavo de arte, de teatro, foi no Célia Helena. Foi no Célia Helena, que foi muito... foi o meu primeiro dinheirinho, como diria no Bambembe, do Arthur Azevedo, meu primeiro dinheiro ganho com o meu trabalho artístico. O jogo que falava isso, né? Que o seu primeiro... Não é o primeiro dinheiro ganho? É o primeiro que ganha, é o primeiro que vale. Você se profissionaliza a partir do primeiro tostão que você ganhou. Então, meu primeiro tostão foi ali no Teatro Célia Helena, com uma peça chamada Família e a Festa na Roça,
que as pessoas pagavam o bilhete e o dinheiro que entrava, na verdade, a gente devolvia para a escola para poder manter a bolsa que a Célia dava para a gente. Um descontão na bolsa para poder estudar e manter um teatro que era lindo, que hoje não existe mais, que era o Teatrinho Célia Helena, que ficava ali na Liberdade. Era um teatro meio arena, meio elisabetano, era uma coisa espetacular, amorosíssima, e hoje não existe mais, infelizmente. Essa semana encontrei com a Lígia, aliás, mandar um beijo para ela, para a Lígia Cortez. A escola continua, não é? Hoje em dia, enfim, essa referência toda. Você fez, você trabalhou com a Lígia, ela te dirigiu ali ainda na escola? Não, a Célia. Perdão, a Célia, porque a Célia era viva. Ela te dirigiu, trabalhou com ela. Tive aulas com a Célia e era uma coisa muito bacana da Célia. A Célia tinha um trabalho com adolescentes. O foco dela era o adolescente. E ela não tinha essa questão da profissionalização. A Célia não interessava para ela se você ia virar ator ou não, se você ia se profissionalizar. Não era o foco da Célia. O foco da Célia era um foco humanista, de você, através do teatro, criar uma pessoa melhor, um adulto melhor. Ela sempre brincava que uma coisa que ela dizia, que você tem que aprender a vestir o sapato do outro. Se você não vestir o sapato do outro, se não calçar apertado ou largo, mas precisa vestir o sapato do outro, para entender a cabeça, para entender o outro. Eu achava a imagem muito bonita, porque às vezes o sapato está apertado, às vezes ele sai do pé, então essa imagem é bem bacana. Mais recadinhos aqui pro Cássio Escapim, que está conosco hoje, né? Depois de sessão ontem. Não é fácil. Eu sempre agradeço, viu? Porque é dificílimo, viu, Cássio? É um programa ao vivo, sábado, de manhã. E vocês, né, da classe artística toda, sempre muito carinhosos, generosos mesmo, de estarem aqui no sábado de manhã. É um prazer. Dividir tantas histórias, né? A gente já falou da peça, a gente vai voltar a falar do espetáculo. A gente está indo um pouquinho agora para sua trajetória, do início, que também não foi fácil. E é muito bacana, eu te agradeço de coração mesmo. E tem mais mensagens aqui de carinho, né? O Dário de Itanhaém. Cássio, você e sempre foi, não é? O melhor de todos os tempos. Mandando aqui, parabéns, irmão. Um abraço carinhoso de Itanhaém. Tem aqui, quem mais? Bom dia a todos. Quem que mandou mensagem? Não acho. A Yara de São Bernardo do Campo. Tem uma mensagem dela, né? O Marcelino Lupe, de Santo André. Parabéns pela entrevista. O Cássio é um excelente ator. Quem mais? A Neuza Orvati. Acho que é assim que se fala o seu sobrenome. Orvati. Viu, Neuza? Brigadíssimo. A Neuza é de Barueri. Tá amando a entrevista. Belas memórias. Um beijo para vocês dois. Quem mais que está aqui participando? Antônio Grava, da Praia Grande. Muito boa entrevista. Brigadíssimo, viu, Antônio? Quem também mandou uma mensagem carinhosa? Rosana Saad, um beijo para você. Brigadíssimo, viu? Vai lá ver o Cássio, uma peça linda, Insignificância, no Teatro FAAP. Um beijo para você, viu, Rosana? E tem mensagens de áudio também. Vamos lá, vamos colocar a primeira aqui. Oi, Danilo. Bom dia. Nossa, que alegria ouvir o Cássio Scarpim, viu? O Cássio me lembra muitos momentos com os meus filhos, né, na época do Castelo Rá-Tim-Bum, e no período que eu estava em férias, eu assistia com eles, me divertia muito. Isso traz uma nostalgia muito grande. Hoje já são adultos, graças a Deus. E que notícia boa ao ouvir do Cássio, que os teatros estão ficando lotados novamente. Isso é muito bom para a nossa cultura e, coincidentemente, é algo que eu discutia com um colega outro dia, né, a importância do teatro na cultura do brasileiro. Parabéns, Cássio. Que Deus continue protegendo você, para que você possa continuar a representar tão bem o nosso teatro e a nossa vida cultural. Um grande abraço. O Wilson Borim, Freguesia do Ó. Opa, valeu, Wilson. Obrigado aí pela audiência. E a gente vai, ao longo dessa entrevista, colocar mais aqui da participação tão carinhosa aqui dos nossos ouvintes, né? Daqui a pouco a gente reforça também de novo o serviço aqui da peça Insignificância nessa temporada até 15 de dezembro no Teatro FAAP, não é? Mas, Cássio, só retomar aqui um pouquinho. A gente estava falando da Célia Helena, você fez Célia Helena. E depois você fez EAD, né? EAD. Escola de Artes Dramáticas da USP. Célia ficou brava com você?
Ficou. Ficou, porque eu promovi assim, eu queria muito me profissionalizar, queria muito seguir a carreira. E eu promovi um levante assim da gente, minha turma prestou em bando a EAD. Falei, gente, vamos fazer inscrição, vamos prestar, né? E ela ficou brava. Aí ela falou, seu laranja podre, estragando o cesto de laranja. Sempre tem... Mas depois, mais tarde, eu voltei a dar aula no Célia, a gente ficou amigo. Eu amava. Célia era uma mulher lindíssima, talentosíssima, grande atriz. E ela tinha um carisma, ela tinha uma aura, assim, era bem impressionante, adorava a Célia. E você é da turma da Marisa Hort? Sou da turma da Marisa. Da EAD. Sou da turma da Marisa. Marisa. Marisa, queridíssima amiga. Foi aniversário dela semana passada, eu acho. Libriana Maluca. Ela tá em Portugal com um espetáculo com o Miguel Falabella. Isso. Tá Fica Comigo Essa Noite. Fica Comigo Essa Noite, exatamente. Acho que vai estrear, não sei se é mesmo no FAAP, depois, eu não sei. Tem uma história assim que vai vir para São Paulo, não é? E você achava importante, então, também fazer e seguir ali a Escola de Artes Dramáticas? Achava. Para formação mesmo. Tanto que, no primeiro ano da Escola de Arte Dramática, apareceu uma companhia de teatro italiana dando um workshop na USP. Essa companhia chamava Teatro degli Audati. Vieram a convite da USP para dar um workshop de clown e comédia dell'arte. Eu fiz os dois e saí muito bem com a técnica. E essa companhia terminou esse período, a gente ficou amigo e tal, eles foram embora. Depois de um tempo eles voltaram, porque era a comemoração dos 100 anos do Collodi. E tinha uma exposição grande no Sesc Pompeia. E o Collodi é o cara que escreveu Pinóquio. E essa companhia voltou e me convidou para fazer o Pinóquio com eles. Eles tinham uma técnica... Aqui. Eles tinham uma técnica de teatro-imagem, que era... O espetáculo tinha 2 minutos e meio de fala. No espetáculo de 50 minutos tinha 2 minutos e meio de fala. O resto era em cima da Sagração da Primavera do Stravinsky, não tinha fala. E 2 ragtimes. Como eu tinha muita boa prática de dança, por causa do balé, eles gostaram do meu trabalho, funcionou. Terminou a temporada, o espetáculo ganhou prêmio, foi indicado para prêmio. Terminou a temporada, eles disseram, a gente vai levar o espetáculo para a Itália, você quer vir com a gente? Falei, adoraria, meu amigo, mas eu sou duro, eu vivo de um resto de poupança que eu tenho do fundo de garantia do Bradesco, que a gente vivia de juros naquela época. Então, não tenho dinheiro. Não pode. Ele falou, não, você vai ter passagem, hospedagem e um soldo, um saláriozinho lá na companhia da gente. Você trabalha com a gente. A gente vai fazer uma turnê pela Itália. Eu falei, tá bom, quando a gente vai? A semana que vem, eu tinha 19 para 20 anos. Falei, tá bom, eu cheguei em casa e falei, mãe, tô indo embora para Itália. Ela falou, tá bom, Não acreditou. Uma semana depois, eu estava indo para a Itália. Detalhe, as coisas não são assim tão simples. Eu fui de navio cargueiro. Uau! Porque mais de 20 dias? 22 dias. 22 dias para atravessar. Eu fui de 22 dias de navio cargueiro para a Itália. Parte da companhia foi de avião e eu fui de navio cargueiro porque a companhia era financiada na Itália por uma empresa chamada Italsider, que era uma empresa de minério de ferro, e que tinha 2 navios, o Punta Mare e o outro nome do navio não vou lembrar, que fazia o trânsito, a saída de Tubarão, em Vitória, até o porto de Taranto, com uma parada no Marrocos. Então, foi esse trajeto que eu fiz de ida para a Itália. E foi uma experiência muito legal, porque eu cheguei... Quando você sobe no navio, é terreno italiano. Você não tem mais nenhum contato com o brasileiro. E todos que eram italianos, nem todos falavam o italiano, mas falavam sim os seus dialetos, que muitas vezes, entre eles não se entendiam.
E Porque você? eu cheguei com um italiano muito maluco na Itália, falando um pouco de cada coisa, de expressões que eu tinha ouvido no navio e tinha aprendido com os marinheiros, com os técnicos, os oficiais. E eu não falava nada de italiano. Eu fui falando com o Francesco, aprendendo com o Francesco. Hoje falo italiano, meu italiano é bastante razoável, porque fiquei um tempo lá. Mas era uma Babel dentro daquele navio, né? E foram 20 dias de experiência bem engraçada, 22 dias no navio 22 dias. e mais de um ano na Itália. Isso, fiquei um ano e meio na Itália, mais ou menos. Com o espetáculo. Não só com esse, depois a gente montou um outro que chamava Cinque Lire di Stelle, que é 5 moedas de estrela, que eram em cima de poemas do Garcia Lorca, para crianças. Essa companhia sempre trabalhava com um espetáculo para criança e para adolescente. Eles eram sediados numa cidade chamada Taranto. A companhia existe ainda, Francesco não faz mais parte. Quem é Giovanni Guarino e a esposa, Sandra Novellino, que tocam a companhia. Ela existe, continua trabalhando com teatro per ragazzi, para adolescentes. E estão lá, firmes. Então eu fiz isto e viajei com Cinque Lire di Stelle, fiz o Pinóquio e Cinque Lire di Stelle com eles. Na Itália teve alguma história, que eu não sei se é verdade, com o Fellini? Sim. É verdade essa história? É uma coisa, é uma coisa bizarra. Assim, eu morava, quando fui para Roma, um dos integrantes da companhia chama Guido Baldini. Tinha uma mãe que não sei se está viva ainda, que chamava Iolena. A Iolena, ela era crítica de arte do País e Cera, que é um jornal romano. E no jornal ela tinha um pseudônimo que era Berenice, que aparecia ela desenhada de costas. Se eu não me engano, era um desenho do Gianpaolo Berto, que é um artista plástico italiano. Aparecia ela de costas, ela usava uma trança, um cabelo longo, e aparecia essa trança desenhada do lado da matéria do coisa. Esta mulher foi uma mulher muito importante, foi uma das primeiras que tinha carteirinha do Partido Comunista. Ela foi amiga do Pasolini, ela foi reconhecer o corpo do Pasolini. Era uma mulher muito interessante e belíssima. Assim, ela era magrinha, ela era uma sílfide. Ela magrinha, ela andava de combinação, ela quase não saía de casa. Ela andava de combinação dentro de casa, muito magra, muito leve. Ela escrevia durante a madrugada, dormia à noite e às vezes com o Guido a gente ia levar a matéria para o País e Cera de madrugada. Ele me acordava e a gente ia levar para o jornal. Bonitinha essa história. E um dia o Guido falou: mãe, vê se não tem nada. O Fellini está com um filme novo, vê se não tem nada para o Cássio fazer. Aí eu lembro que ela sentou na poltrona do lado da porta que dava para uma varanda. Ela passou a mão no telefone e falou: Ciao, Federico, sono io, Iolena, come stai? Aí era o Federico Fellini. E ela falou: tô com um ator brasileiro em casa, você não gostaria de conhecê-lo? Ele estava fazendo um filme que chamava La Intervista. Aí a gente foi até o Tinititá. Aí ele olhou pra minha cara e falou: mas essa cara eu já tenho no filme. Eu pensei que fosse um brasileiro, fosse um moreno, fosse um negro, mas não. Essa cara eu já tenho no filme. Essa cara eu não preciso. Porque não era uma indelicadeza, era um jeito que ele pensava. Tanto que quem assiste a Macorde lembra da Tabacaia, aquela senhora com seios fartos. Ele conheceu no prédio da Iolena, ela era vizinha da Iolena, conheceu no elevador e foi fazer o filme. Né? Então ele tinha esse imaginário dessas figuras que ele tirava direto da realidade para jogar na tela e ficava um universo fantástico, um realismo fantástico do Fellini. Então você ficou frente a frente com ele? Pois é, menino. Foi uma experiência muito legal, muito bacana. Nesse período todo na Itália, você trancou a ED? Tranquei Você trancou a ED. Aí ficou um ano e meio e voltou. Aí eu voltei. E concluiu. Para mim era... já não tive uma formação universitária. Para mim era
ponto pacífico que eu terminasse a escola de arte dramática. Eu tinha que ter essa formação técnica, era uma coisa de responsabilidade minha. Eu não sei, eu precisava terminar. Então, eu quis voltar. Na verdade, o espetáculo também voltou. Ele falou, a gente está voltando para fazer uma temporada no Brasil. Você vem? Venho, claro, e vou terminar a escola. Não volto mais para a Itália até terminar a escola. Aí terminei a escola. O primeiro espetáculo que eu fiz foi um solo fora da escola do Celso Frateschi, que é um espetáculo chamado Diana, que me deu um APCA de ator, revelação. Logo sendo, a gente fez uma loucura. Nós tínhamos uma companhia chamada Teatro Pequeno, que era Celso Frateschi, Mônica Guimarães e eu. Mônica hoje trabalha com cinema. E lembro que a gente locou para fazer durante o começo de semana o Teatro Maria de la Costa, que era um teatro grande para um ator que era ninguém, que estava saindo da escola de arte dramática. E a gente fez o espetáculo e o Guzik, o Alberto Guzik, que era um crítico muito importante que escrevia no Estadão, ele foi ver o espetáculo e elogiou muito o espetáculo, elogiou muito meu trabalho no solo. E o espetáculo virou cult, aconteceu. E a gente ganhou a vida durante um tempo fazendo esse espetáculo. E seu primeiro APCA, então, foi pelo Diana? Pelo Diana. Tive uma indicação pelo Mambembe, pelo Pinóquio. O espetáculo, o Pinóquio ganhou o prêmio de indicação de melhor ator. Mas o primeiro prêmio na mão foi o APCA pelo Pinóquio, em 86. Pelo Diana em 87. Eu sei porque eu vejo troféuzinho em casa, tem escrito lá 87. Por isso que está fácil de lembrar. Depois tem Memórias também, que você ganhou o prêmio. Memórias Próximas de Brás Cubas. Né? Eu ganhei o Shell também, Shell, né? O Shell. Ganhei o Shell. Fui indicado para o Shell pelo Angels in America. Fui indicado para o Shell pelo Quando Nietzsche Chorou. Indicações eu tenho várias. Eu tenho o Shell, 2 APTES. Quando Nietzsche Chorou, você ganhou o Shell também, não foi? Oi? Quando Nietzsche Chorou, você ganhou o Shell também? Eu fui indicado. O APTES você ganhou, então? Ganhei. E uma carreira no teatro toda, não é? E tem mais mensagens de carinho, a gente vai soltar daqui a pouquinho, não é? Tem gente perguntando se é seu vizinho, porque o Dudu da Vila Mariana... que entrevista gostosa. Cássio, você morou na Vila Gustavo? Eu sou da Vila Medeiros. Não, morei na Vila Gustavo, morei sim, ali, Zona Norte, somos nós. Tá aí então, viu, Dudu? A resposta aí. Vou colocar mais uma antes da gente seguir aqui a entrevista. Vamos lá, mais uma aqui. Bom dia, Décio de São Paulo, capital. Um abraço pro nosso amigo Scapim. Obrigado. Sempre estou acompanhando os trabalhos dele e dos outros atores também. Excelente ator, excepcional ator. Boa sorte para vocês, Scapim. Obrigado. Namyo Horengenkyo. Falando italiano, eu não entendi nada. Não, foi japonês. É japonês? Meu Deus do céu, nossa. Aqui a gente... Não foi japonês que ele falou? Sei. Foi japonês. Então, arigatô, eu não sei o que eu respondo depois disso, mas brigadíssimo aí, né? Todos que estão participando aqui. Maricê Oliveira mandou mensagem. O Fábio Bezerra... Peraí, é o Márcio... É Márcio que ele chama? O da Vila Gustavo? Da Vila Medeiros? O da mensagem da Vila Medeiros é o Dudu. Que hoje tá na Vila Maria. Tá na Vila Maria. E o que mandou a mensagem de áudio, vamos só ouvir aqui o comecinho de novo, vamos lá. Bom dia, Décio de São Paulo, capital. Décio. Um abraço. Vamos seguir aqui pro final. Boa sorte para vocês, Capim. Namyo Horengenkyo. Norio Hangekyo. Ele é japonês. É budista. É uma saudação. É isso. Então tá aí, tá feito. Brigadíssimo, né? Fábio Bezerra, estamos aqui. Danilo, ótima entrevista. Que nível de pessoa, o Cássio Scapim. Muito bacana, tá adorando aqui. Vai assistir, viu, Fábio? Vai assistir Insignificância lá no Teatro FAAP até 15 de dezembro. A gente vai passar daqui a pouquinho o serviço mais uma vez. Mas, enfim, a gente falou das peças todas, dos prêmios, das indicações, mas foi no teatro. Foi no teatro que o Flávio de Souza foi te assistir. Foi no teatro que o Flávio de Souza foi me assistir. Eu fazia uma peça chamada Tamara, que era uma peça bem maluca, que não tinha palco, era dentro de uma casa onde todo mundo andava em todos os lugares, que falava sobre o fascismo, sobre o poeta D'Annunzio, que recebe a Tamara de Lempicka como refugiada. Eu fazia um mordomo judeu, que estava escondido na casa do D'Annunzio também, e era uma trama meio
um thriller para denunciar a questão do fascismo. E o Flávio foi ver o espetáculo e me indicou para o Cal. Depois fui fazer um filme, um curta do Flávio, e o Flávio falou, olha, tem esse ator que é muito legal, Flávio que escreveu o Castelo Rá-Tim-Bum, é interessante para fazer o Nino. E fui fazer um teste. E fiz o teste com o Cal, e como tinha todo esse trabalho da Itália de mímica e clown, eu me senti muito bem fazendo. Eu saí assim, cheio de mim, falando, peguei o papel, é meu. Quando você faz, você fala, tudo encaixou, deu certo. Passou uma semana, ninguém ligava, passou um mês, ninguém ligava. Falei, idiota, olha aí, ó, abaixa a crista. De repente, toco o telefone e eles tinham decidido por mim, porque tudo demora muito, muito complicado. E aí me chamaram para fazer o Castelo Rá-Tim-Bum e fui para lá. Não, pode continuar, cara. Fui para lá fazer a série que gravei durante 1 ano e meio. E 92 episódios, que ficou no mínimo 15, 20 anos no ar. E agora está voltando. Você sabe, Cássio, eu já falei isso da outra vez pra você, mas é que acho que quando a gente fala e quando a gente sente isso, tanto carinho, que é genuíno mesmo, e que marcou, não é? E marcar a vida de uma criança, de um adolescente, marcar a infância, é tão poderoso, né? Porque a gente carrega isso pra vida. Eu já te falei isso da última vez, mas reforço aqui, eu tenho uma irmã gêmea, a Carolina, e era o único... Você imagina, para os meus pais, né, com gêmeos em casa, era o único momento que a gente dava sossego. E os meus pais falavam que a gente nem piscava. E a gente tinha, além, claro, da televisão, a gente tinha o VHS. Então ficava colocando a fita em looping, voltava e assistia. E era um programa lindíssimo, né? Lindíssimo mesmo. O texto, a produção, muito bem feito. A história, não é? E a gente queria ser amigo do Nino, a gente queria ser amigo da turma, a gente comprava aquela história... Então, eu acho que era isso que eu sentia quando eu era criança e via séries. A feiticeira, né? Jenny Gênio. Era isso. E é muito legal, né? Porque depois, imagina, não é, Cássio, eu imaginar que anos depois, né, iria te conhecer, iria conhecer a Patrícia, né, que fez a Caipora, a Angela Dipp, o saudoso Sérgio Mambetti, quem mais? Luciano Amaral, que eu conheci também, Pascoal da Conceição, a gente vai tentando lembrar, assistir agora o Bongô com a Natália Timber. O Eduardo Silva, né? Querido. Então depois conhecer, né, todas essas pessoas que marcaram a nossa vida, isso é muito gostoso, né? É claro que a sua vida, a sua trajetória, a sua história não se resume a um personagem, a gente já contou aqui, ficou mais de 1 hora contando sua história inteira, mas é tão bonito porque as pessoas falam com carinho, né, Cássio? E isso eu acho que a maior recompensa do Castelo para mim é essa, eu ter feito parte de um trabalho que ficou num lugar de afeto positivo para as pessoas. Então isso eu acho que é impagável. Né? A despeito de todas as questões que a gente tem com a TV Cultura, das questões de direitos de imagem, essa coisa que permeia, infelizmente, a vida do ator, né? Que isso deveria ser muito repensado, todas as questões objetivas de remuneração pelos nossos trabalhos existentes e futuros. Mas a grande recompensa, eu acho, de ter feito o Castelo Rá-Tim-Bum é que você ocupa um lugar no imaginário do afetivo positivo das pessoas, do carinho, do afeto que não tem preço. Eu encontro uma pessoa, quando ela fala comigo, você vê que ela sorri, você vê que ela tá feliz, que tem uma coisa, o olhinho dá uma brilhada, você fala, puta merda. Que bom, valeu a pena, vale a pena. E 30 anos já, né? Tá em cartaz aqui em São Paulo, uma mega exposição que tá de volta, Tá de né? volta. Eu fui assistir, não sei se era no MIS, teve no MIS, depois
teve no MIS. No Memorial? Teve? Você não me lembro. Teve no Memorial também, teve no CCBB Rio de Janeiro. Viajou, né? Viajou, teve em shopping centers pelo Brasil inteiro. Você gosta de ir, assim, de ver, de reviver, ver os figurinos, os cenários, as réplicas? Ai, eu não gosto. Não gosto. É verdade, eu não gosto. Acho estranho, acho particularmente, assim, do meu ponto de vista, me dá uma sensação meio macabra, assim, sabe? Fazer parte do museu, assim, você fala, mas gente, não deixa eu morrer. Depois, essa coisa de museu, depois deixa os mortos, né? Me dá uma aflição um pouquinho, assim. Não, e você sabe que, assim, depois assistindo e vendo, conferindo a exposição de perto, eu vejo o fantoche, né, do mal, por exemplo, né? Eu não tenho essa lembrança de que era daquele jeito, porque era meio feinho ali o mal, né? A Celeste, enfim, esqueci o nome não é coruja, da pessoa da Morgana. Adelaide. Porque era mais simplesinho mesmo, né, Cássio? Mas acho que quando a gente era criança tinha uma outra relação com aquilo, né? Olha, eu quando... é porque... Vou contar aqui bastidores. Quando terminou... Como se trata, geralmente, a TV Cultura, ela é atrelada a gestões políticas, né? Quando mudou a gestão da TV Cultura, do Mulher saiu, houve uma necessidade imediata de se destruir tudo que tinha sido feito, né? Então, tudo do Castelo Rá-Tim-Bum desapareceu. Então, as coisas foram refeitas. Muitas das coisas das exposições são refeitas. Acharam alguns figurinos, também talvez seja por isso que me dá essa impressão estranha. Acharam alguns figurinos, colocaram ali, refizeram a árvore, porque a árvore foi virar bilheteria de boate, não sei aonde, foi uma coisa. E tem uns figurinos lá, eu tenho mais figurino do Nino, por causa da peça que eu fiz, sim. Em melhor estado do que a própria TV apresentava. Então, me dá uma sensação... Você vê aquele boneco, não tem a vida do artista que estava manipulando. Então, você vê uma coisa em estado de semi-morte. É o que eu sinto quando vejo figurinos. Aqueles figurinos, falta o enchimento, falta a vida de quem ele não funciona sozinho. São os figurinos do Gardim, são lindos, mas eles foram feitos para aquelas pessoas, para aqueles atores e com a contribuição daqueles atores. Então, às vezes, eu olho para aquilo e me dá uma sensação estranha. Olha, se o Nino tá no museu, o Einstein tá no palco. Isso é verdade. O Einstein tá no palco na reta final aqui do programa, reforçar o serviço mais uma vez, porque Insignificância até 15 de dezembro, quinta a domingo, às quintas, sextas e sábados às 20 horas e aos domingos às 17. O Teatro FAAP, que fica na Rua Lagoas 903, em Higienópolis, é só seguir o perfil @insignificancia.teatro, @Cássio Escapim. Tem novidades que o Cássio já falou, outros projetos, outros teatros, né? Pro ano que vem ou pro próximo, mas o que tá agora em cartaz mesmo é Insignificância. Texto do Terry Johnson, esse encontro hipotético entre Einstein, Marilyn Monroe, Joey DiMaggio, que é o jogador de beisebol, e o senador também, com Amanda Costa, Norival Riso, Marcos Veras e Cássio Escapim. E depois de janeiro do ano que vem, a gente começa a viajar com o espetáculo pelo Brasil. Então atentem as capitais, já tem Rio de Janeiro, tem BH, tem Porto Alegre. Então atentem, porque esse espetáculo, a gente pretende fazer uma longa carreira com ele, até 2026, sei lá até quando, até a gente começar a dar start no próximo projeto. Cássio, brigadíssimo mais uma vez. Obrigado sempre, de verdade. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Aos ouvintes, brigadíssimo pelo carinho, pela audiência em mais uma semana. A gente vai seguir